Olá, sejam todos bem-vindos a este culto online do Distrito Porto-Alegrense, aqui nas dependências da Congregação São Paulo. Estamos celebrando os 503 anos da Reforma Luterana. Além da participação dos corais, está conosco o conselheiro distrital, Pastor Irmo Wagner. Seja bem-vindo, colega Irmo. Deus o abençoe neste culto e a todos que nos acompanham. Cativo fui de Satanás e a morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais sem me poder erguer jamais daquele estado. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus sorte. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto ao meu Pai querido. Iniciamos o culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para a confissão, queremos usar o hino de número 349. É um hino de Martinho Lutero, letra e música. Das profundezas clamo, ó Deus. Hino baseado no Salmo 130. Juntos este momento de confissão. Das profundezas clamo, ó Deus, escuta os meus gemidos. Dos céus inclina aos brados meus, gracioso os teus ouvidos. Se tu quisesses atentar em todo o nosso imenso errar, seríamos perdidos. Só tua graça poderá salvar-nos dos pecados. O nosso esforço em vão será, inúteis os cuidados. Não há de que nos ufanar, devendo em teu temor andar,
quais pobres agraciados. Por isso, em Deus esperarei, em mim desesperando. Meu coração lhe entregarei, em seu amor confiando. Consolo tenho neste amor, que me dedica o meu Senhor, jamais desanimando. Embora tenha de esperar paciente noite e dia, meu coração, sem trepidar, em seu poder confia. Faze isto e sempre sê fiel, ó vero Filho de Israel, espere em Deus, teu guia. E se os pecados muitos são, em Deus mais graça temos. Não tem limite seu perdão, sempre o receberemos. Somente é Ele o bom pastor e de Israel o Salvador, em quem perdão teremos. Como ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto da Reforma são as palavras do Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a leitura do introito.
A leitura da epístola encontramos na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28. Assim escreve o apóstolo Paulo: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui a leitura da epístola.
esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor. Com todos os que adoram o verdadeiro Deus, e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer Unidos celebremos o autor da salvação. Oh, nunca desprezemos a eterna redenção. Por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida afortunada, seu verbo nos conduz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer salvar. A leitura do Santo Evangelho está em João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. A confissão de nossa fé nós queremos fazer através das palavras do credo escrito por Martinho Lutero. Acompanhamos. Não ponho a minha confiança em nenhum ser humano deste mundo, nem em mim mesmo, nem em meu poder, habilidade, bondade, piedade, ou em que eu possa ter. Não ponho a minha confiança em nenhuma criatura, esteja ela no céu ou na terra. Eu, porém, me atrevo e ponho toda a minha confiança unicamente em Deus. No Deus uno, invisível, incompreensível, Criador do céu e da terra, que reina Ele só sobre todas as criaturas. Não tenho medo de toda a maldade do príncipe deste mundo e de seus comparsas. Meu Deus está acima de todos eles. Eu confio, apesar de tudo, seja eu pobre, sem compreensão, sem sabedoria,
desprezado ou carecendo de tudo. Eu confio, apesar de tudo, ainda que sendo pecador. Porque esta minha confiança inabalável deve pairar sobre tudo o que existe e não existe, sobre pecados e virtudes, e sobretudo, para que em Deus, pura e sinceramente, se conserve a confiança, tal qual o primeiro mandamento exige de mim. Nem tampouco quero esperar prodígios, tentando a Deus. Eu confio nele constantemente, ainda que ele demore, nem imponho a ele termo ou tempo. Amém. Muito prezados irmãos, irmãs, pastores do Distrito Porto Alegrense, pedimos que a graça e a paz, o amor e a iluminação de Deus Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento de reflexão. É um prazer podermos estar falando para vocês nesta celebração do dia da nossa histórica reforma da Igreja Evangélica Luterana, que somos herdeiros principais dessa doutrina maravilhosa que Lutero nos deixou de herança.
Nos textos de hoje, em Romanos encontramos: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, ele diz assim: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Complementando esse texto, que nós queremos nessa noite refletir um pouco da preocupação de Lutero sobre a tarefa da igreja e das famílias cristãs. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, deixou a grande tarefa dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. O batismo que Lutero retomou, ressignificou, deu a ele o sentido bíblico, é a partir daí que nós queremos convidar vocês a fazermos esta reflexão. Aliás, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem de vocês sabe o dia que foi batizado? Normalmente nós sabemos muito bem o dia que nós nascemos, porque fazemos festas anualmente no dia do aniversário. Vocês pais, sabem o dia que o filho de vocês foi batizado? Vocês que são padrinhos, sabem o dia que o afilhado de vocês foi batizado? Procurem nas pastas em casa e descubram o dia que o afilhado foi batizado, o dia que o filho foi batizado. Porque de fato o padrinho celebra com a família, com seu afilhado, ele é padrinho de batismo e não padrinho de nascimento. Então fica aqui um desafio de uma retomada da importância do batismo na vida do cristão. Por que para Lutero o batismo foi retomado? Primeiro porque até a época dele, na Idade Média, final da Idade Média também, acreditava-se que a pessoa sendo batizada, ela recebia o perdão dos seus pecados originais, do pecado original em si, e que deveria então, por orientação da igreja, praticar as penitências para obter com elas o perdão dos pecados atuais. Lutero vai explicar e vai mostrar que o batismo é o início de uma vida com Deus. Acompanhe bem o pensamento. Quando meu filho foi batizado, o que acontece com ele? O Espírito Santo de Deus vem direto ao coração, à alma da criança. E ali, aquilo que Cristo fez pela criança na cruz, o perdão que Cristo conquistou na cruz, o Espírito Santo pela água e pela palavra faz com que esse perdão tenha efeito na alma de nosso bebê, de nosso filho. O Espírito Santo, para introduzir, para gerar a fé na alma de uma criança, ele não precisa da mente, do raciocínio, do pensamento da criança em dizer sim ou não. Porque o Espírito Santo age como espírito no espírito do ser humano. E essa fé que o Espírito Santo coloca na alma da criança, no coração da criança, nós temos que dizer que ela é uma fé inconsciente. A criança crê, está vinculada pelo Espírito Santo a Cristo, mas ela não sabe. A fé está, digamos assim, do pescoço para baixo dentro do espírito da criança. Ela tem uma fé inconsciente. No dia do nascimento da mãe, ele nasceu para o mundo. No dia do batismo, ele nasceu para o reino de Deus.
Então, meu filho, nesse momento, ele faz parte do mundo e do reino de Deus simultaneamente. E ele vai fazer parte do mundo até morrer. E do reino de Deus, ele passa a integrar eternamente. Por que eu estou falando dessa fé inconsciente que a criança recebe no batismo? Porque Lutero, então, vai dar importância ao ensino a partir disso. Observem bem, é aí que Lutero vai lutar para que a igreja retome os ensinamentos da Bíblia. Porque essa fé inconsciente que está no coração da criança, na alma de nosso filho, e aqui eu quero fazer um parênteses que eu sempre dizia em curso de batismo, o bebê na igreja, ele mesmo recém-nascido, estando batizado e tendo o Espírito Santo dentro dele, ele presta culto a Deus. Por isso que bebês devem ser trazidos à igreja. Não ficar em casa porque acha que criança incomoda. Não, a criança também adora a Deus com seu Espírito e o Espírito Santo nela, na hora do culto. Então, senhores pais, aqui começa o que Lutero vai nos apresentar de grande desafio do cristão, que ele abraçou primeiro para si. Eu quero conhecer qual é o ensinamento de Deus para mim e para a minha família. E aí o que Lutero então vai dizer? Essa fé inconsciente que o meu filho herdou no batismo precisa ser transformada numa fé consciente. Notem bem que do coração até o ouvido tem uma distância de 20 centímetros. Então esse Cristo que a criança crê de forma inconsciente, que ela não sabe, mas que ela tem essa fé pelo Espírito Santo dentro dela, ela precisa conhecer a respeito dessa palavra, dos ensinamentos de Cristo, da palavra de Deus, para que ao conhecer, esta fé vai se tornando consciente. Ela precisa aprender para saber o que, em quem é o seu Salvador. Não apenas basta ter fé, como se diz por aí. Essa fé precisa estar vinculada naquele que a libertou do pecado, da morte, e introduziu-a no reino de Deus, que é Cristo Jesus. E aqui é que Lutero então começa a apontar para mim como família, como pai de família, como mãe de família. Cabe à família a obrigação de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, para que eles, se essa fé inconsciente se não for transformada em fé consciente, essa fé vai morrer dentro da criança. Por isso vocês pais, nós pais batizamos, nós pais ensinamos nossos filhos. E aí Lutero, para ajudar os pais a ensinar os filhos, ele diz que devemos começar pelos ensinamentos elementares e básicos da palavra de Deus. Que para isso ele organiza o catecismo menor, que é o mais simples instrumento pedagógico para se ensinar em casa, que ele também então repassa aos pastores, aos padres, para ensinar nas igrejas. Então veja, senhores pais e mães, Lutero não apenas trouxe de volta o ensinamento cristão para dentro da igreja, mas ele também deixou claro que nós temos o dever, a tarefa de repassar, de repartir, de continuar ensinando essa verdade. Agora, para a gente ensinar essa verdade sozinho na família, a gente sabe que isso esmorece muito facilmente. E é aí então que Deus, Cristo, reforça que a gente se organize como povo de Deus aqui na terra. Que a gente se organize como igreja. Por isso a igreja é orientada, é instituída, é organizada, é ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Eu, irmão, que tenho filhos, tenho netos, ensine essa verdade de Deus em casa, para que você, Maria, João, Pedro, Paulo, que também tem filhos e netos,
que ensina a palavra de Deus em casa, a gente se une às forças para organizar esse ensino, porque não apenas o ensino, mas também a ministração dos sacramentos, do batismo, da Santa Ceia, do perdão dos pecados a ser anunciado, que nós nos organizemos como irmãos, como família de Deus, para isso ser a força de ação nesse mundo, para se propagar, para se evangelizar, para não apenas ensinar, mas também ensinar a família, mas também ensinar as outras pessoas. E a igreja, ela tem basicamente 5 objetivos. A gente se reúne, nós nos congregamos em cultos, ou nos organizamos em igreja para adorar a Deus, para termos comunhão como irmãos, para darmos testemunho da nossa vinculação, da nossa fé com Deus, para sermos uma organização de ensino das verdades de Deus e para prestarmos serviços ao nosso semelhante. Então, observe bem uma coisa: o batismo é obra de Deus em nós, que gera em nós a fé inconsciente. O ensino da palavra de Deus é tarefa humana, é obrigação minha e sua. Nós somos, como família e como igreja, os ensinadores da palavra de Deus. Por isso que se nós nos tornarmos negligentes, se nós nos tornarmos afastados, se nós formos que nem uma brasa tirada do braseiro em pouco tempo, a nossa fé, a fé cristã de nossa família, ela vai se transformando apenas numa religiosidade artificial, numa religiosidade de eu acho isso, eu acho aquilo, sem saber o que realmente a palavra de Deus nos diz. Notem bem que Deus nos escolheu, nos chamou porque Ele nos ama. Por causa desse amor de Deus que Ele nos chamou e nos ama e nos uniu a Ele, nós nos vinculamos a Deus pela fé. Deus se vincula a nós pelo amor. Nós nos vinculamos a Ele pela fé. O justo viverá por fé. Lutero trabalha muito enfaticamente sobre isso. E agora, esse amor que eu sei, que Deus me escolheu para vincular a Ele e ser seu filho, é esse amor agora que me envolve e passa a ser uma referência dentro de mim para eu amar você, para eu amar meu filho, para eu amar minha esposa, para eu amar meus pais, para eu amar meu vizinho, para eu amar meu irmão, para eu amar o pecador, o incrédulo, o ateu. Esse é o amor colocado em prática e ele se torna uma força em nós quando nós estamos conscientemente vinculados a esse amor que eu sei que Deus o teve por mim. Portanto, gente, por outro lado, como família desse século, nós vivemos uma família hoje fortemente fragilizada, vamos dizer assim, até um pouco antagônico. A família hoje está muito fragilizada, está muito exposta. A família, no seu dever de ensinar, no seu vínculo com a igreja, ela também está muito atacada, porque hoje tem uma fala muito forte que se diz que igreja é uma instituição totalmente superada, que ela não tem mais força e motivo nenhum de existir para muitos. Eu assisti há poucos dias uma palestra que o autor dizia: nós temos que eliminar a igreja da sociedade, porque assim as pessoas serão felizes. As pessoas não são felizes, não é porque a igreja está aí, porque nós vemos uma sociedade em que as igrejas parece que estão um pouco voltadas para a Idade Média, transformadas em instituições de poder, de riqueza e de força política. Parece que nós temos que, como cristãos luteranos, herdeiros da Reforma, retomar os ensinamentos de Lutero
e mostrar para nossos filhos, para nossos irmãos, que a igreja tem a função, sim, de testemunhar, de ensinar, de adorar a Deus e amar o seu próximo para que ele receba também a oportunidade de crer no Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, você como família cristã, primeira coisa, ore sempre pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus pais, ore pelos seus netos, ore muito pela sua família. Se vocês lembram a história de Jó, Jó levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Meu pai contava com uma certa emoção que várias vezes ele encontrou o pai dele às 5 horas da manhã, que levantava cedo, ia em direção a uma touceira, ele chamava de moita de bambu. E lá de longe ele via que o vovô se ajoelhava e ele perguntou: o que você vai fazer oração ali? Ele respondeu: eu preciso orar por vocês, meus filhos. Então nós hoje, eu acho que oramos muito pouco pela nossa família. Leve seus filhos à igreja, leve seu bebê ao culto, preste culto com sua família na igreja. Não deixe seu adolescente em casa porque ele não quer ir. Converse com ele, porque também para ele é importante. Seja você um modelo como cristão. Hoje, a família deve ensinar, a igreja deve ensinar a fé cristã. A escola é uma instituição de ensino. No tempo de Lutero, as grandes forças do ensino eram igreja e família. A igreja, todo mundo aceitava o ensinamento dela. Hoje, nós, famílias cristãs, nós temos uma concorrência de força educativa nesse mundo, que é bem diferente do tempo de Lutero, mas que nós precisamos estar conscientes da presença dela. Primeiro, quem ensina as crianças? São as famílias, embora hoje muito ausentes com bom ensinamento. Segundo, quem ensina a criança hoje? A escola. Deus foi tirado das escolas, exceto as confessionais. Quem ensina a criança hoje? A igreja. Talvez 5% das crianças do nosso Brasil são ensinados numa igreja, 95% não são mais. Quem ensina as crianças, os jovens e aos adultos hoje? Aí está uma força nova de hoje, a mídia. A mídia é uma das principais escolas que ensinam nossos filhos. Então nós temos essas forças ao nosso lado que não podemos nos livrar delas, mas temos que agir como cristãos, mesmo nesse contexto de mundo sem Deus. Por isso, meus amados irmãos, nesses dias da reforma, nessa celebração da reforma, precisamos relembrar aquelas pequenas coisas que são, na verdade, que se transformam em grandes coisas como cristãos luteranos. Retomar os ensinos básicos de Lutero. Se tua filha ou teu filho perguntar: pai ou mãe, por que eu não posso participar de tal ação? Você vai dizer para ele: meu filho, nós somos cristãos. Lá no mandamento tal e tal, é que nós orientamos sobre isso que você está pedindo. Se você acha que a palavra de Deus não precisa ser considerada, de repente você pode fazer. Mas se a palavra de Deus é importante para nós e para você, é por isso que você não deveria participar de tal ou tal atividade. Assim sendo, como família cristã, eu vou dar um conselho. Retomem o catecismo menor. Releiam ele em casa com a família. Organize o momento da família para vocês lerem essas doutrinas básicas da fé. Adquiram, aqui eu vou fazer uma propaganda para a Livraria Concórdia, adquiram os livros de oração para criança, de pequenas histórias para criança, que os filhos gostam de ouvir e ali vão aprendendo. Comecem a praticar, a retomar dentro dos lares, quem ainda não está fazendo, esses ensinamentos fundamentais de Martinho Lutero, transcritos no Catecismo Menor. Vocês vão ver
que vocês vão redescobrir tesouros que estavam esquecidos, apagados lá desde o tempo da instrução de confirmandos. Essa instrução de criança, de jovens, leva teu filho para a escola bíblica, faz ele se integrar à juventude, faz você parte de departamentos da tua igreja, seja ativo, por mais que as pessoas neguem, por mais que as pessoas reneguem, por mais que as pessoas rejeitem a igreja, isso deve se tornar para nós cristãos um motivo maior ainda, porque nosso Senhor disse que no final dos tempos o amor vai se esfriar, de grande parte. Mas aquele que crê e que fortalece, que aprende e que alimenta a sua alma e a sua mente com a palavra de Deus, esse se fortalece para permanecer fiel até o fim, e aquele que crer até o fim, este será salvo. As pessoas desanimam da fé por causa da falta de conhecimento. O desconhecimento, ele esvazia a argumentação. Portanto, dedique a sua vida, a sua família, um tempo para buscar retomar o conhecimento da palavra de Deus. Estudando o catecismo, lendo a sua Bíblia, porque isto vai dar para você segurança, norte e referência dentro de você, para não ter medo, mas ter coragem de testemunhar, de sair de manhã de casa e dizer para o teu vizinho, eu estou indo à igreja. Isso é um belo testemunho que teus vizinhos sabem e veem em você. Que Deus dê a nós a coragem de não apenas pensarmos e falarmos sobre fé, porque aquilo que nós planejamos nem sempre muda a nossa vida, mas aquelas atitudes que nós tomamos, estas sim mudam a nossa vida, porque a vida de um cristão é uma vida em ação. Aquele que fala e não faz, ele está fadado a morrer. Então nós temos que planejar e agir como cristãos, para que a força do Espírito Santo, a presença da palavra de Deus, esteja sempre viva, fortalecida dentro de cada um de nós. Dessa maneira, reestudando e relembrando a palavra de Deus, nós estaremos retomando Lutero, mas acima de tudo, reavivando e fortalecendo nossa fé, a fé de nossa família e as ações cristãs de nossa comunidade. Que Deus abençoe a cada um, os ilumine, os proteja e fortaleça em Cristo. Amém.
Convido a todos os irmãos e irmãs a abrirem seus corações e, junto conosco, elevarmos os pensamentos a Deus em oração. Ó eterno e misericordioso Deus, louvamos-te por todos os benefícios e especialmente pelas bênçãos da reforma que comemoramos neste dia. Louvado sejas por haveres enviado o teu único Filho Jesus Cristo a este mundo para pagar os nossos pecados e por haveres instituído o santo ministério da palavra para tornar conhecido o caminho da salvação entre todas as nações. Louvado sejas especialmente pelo dia em que, quando as densas trevas espirituais cobriam a terra, acendeste de novo a luz da tua palavra e, por meio do Dr. Martinho Lutero, ensinaste a nossos pais novamente o eterno Evangelho da salvação. Louvado sejas por haveres preservado até o dia de hoje essa maravilhosa herança, por nos haveres salvo de perseguições e crenças confusas, defendido igrejas e escolas contra os ataques de Satanás. Deste força e sucesso à pregação da tua palavra, e em todos os tempos mantiveste fiéis pastores para apacentarem o teu rebanho nos pastos verdejantes da tua palavra. Reconhecemos e confessamos em sincero arrependimento que por nossos muitos pecados e pela nossa ingratidão, indiferença e incredulidade, realmente merecíamos que retirasses de nós as tuas bênçãos e afastasses de nós a pregação da tua palavra. Rogamos-te, porém, ó Senhor, que não nos trates de acordo com os nossos pecados, nem nos castigues por causa deles, mas que nos perdoes por amor do teu santo nome. Senhor nosso Deus, não permitas que o inferno seja mais forte do que a tua igreja. Preserva-nos de tradições e doutrinas humanas, de enganos diabólicos que corrompem o fundamento da verdade e desviam as pessoas para caminhos falsos e inseguros. Concede-nos paz e bom governo e permite que a verdade, a justiça e a liberdade habitem em nosso país e no mundo inteiro, para que possamos, sem impedimento de qualquer espécie, desfrutar todos os dias das bênçãos da tua santa e pura palavra. Conserva entre nós e nossos filhos o Evangelho em sua pureza e o uso correto dos santos sacramentos. Envia-nos dedicados e fiéis pregadores da tua palavra e guardadores dos mistérios de Deus. Dá-lhes sabedoria e ousadia para proclamarem a tua salvação a todas as pessoas. Não permita, Senhor, que façamos mau uso do Evangelho, ou que proclamemos uma falsa paz que se baseie em fé morta. Guarda-nos da luz da tua verdade e faze com que andemos como filhos da luz e que sejamos como uma cidade edificada no alto de uma colina para brilhar longe até aos dias da vinda de Cristo. Restaura todos os que são iludidos pelo erro e dá livre curso à pregação da tua palavra, para que ela se torne conhecida entre todas as nações da terra. Edifica e abençoa a tua igreja, de acordo com a tua boa vontade. Permite que cresçamos na fé e que aumentemos em número. Envolve-nos com o manto do teu poder, para combatermos o bom combate e guardarmos a fé, até que obtenhamos a coroa da justiça que está guardada para nós no céu. Por amor de teu Filho Jesus Cristo, a quem pedimos agora, pela oração que nos ensinou, colocarmos diante dele tudo mais que nos queira dar e que precisamos, convidamos a todos para juntos dizermos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, irmãs, para finalizar então, como conselheiro do Distrito Porto Alegrense, nós queremos externar aqui o nosso agradecimento especial à comunidade de São Paulo, aos pastores Hildo e Rafael, por terem assumido essa tarefa de realizar esse culto do Dia da Reforma. Esperamos que, além de assisti-lo, vocês o repassem, para outras pessoas, para que ele alcance o maior número possível de pessoas que o assistem. O Distrito Porto Alegrense, esse ano, vem trabalhando suas reuniões de forma online, mas isso não significa que o trabalho não andou. Até pelo contrário, se realizou bastante atividades, bastante trabalhos, bastante reuniões, até porque nós estamos vivendo um momento de reforma de nosso estatuto e também de nosso regimento, com propostas que devem ser analisadas. E aqui pedimos que as lideranças das nossas paróquias e congregações deem uma olhada no regimento para ver se tem alguma sugestão a acrescentar, ok? Então faça disso uma tarefa de cada um de vocês. Nós, nesse período de pandemia, Deus às vezes usa essas situações diferentes, essas situações desafiadoras, para nós podermos realizar tarefas e testemunhos de formas diferentes. A nossa igreja tem sido uma igreja que as pessoas valorizaram muito pela seriedade, pelo trabalho consciente e bonito que nossos pastores aqui no Distrito Porto Alegrense e no Brasil inteiro têm transmitido
de maneira online essas mensagens, que são mensagens edificantes, mensagens que convencem as pessoas e que dão a elas a segurança de ser uma mensagem verdadeira. Nós criamos uma raiz mais forte nesse período e que no retorno sejamos uma igreja fortalecida com a ação presencial de todos vocês. O distrito somos todos nós e pedimos que vocês sempre orem pelo trabalho das igrejas do nosso distrito e participem de forma ativa de tudo aquilo que nós realizarmos. Fique com Deus, Deus abençoe a vida e a reforma na vida de nossas congregações e de nossas famílias. Ok? Deus abençoe e fique com todos vocês. Amém. Finalizamos com a união coral, o hino Castelo Forte. Fiquem todos com Deus.